bem-vindos ao videocast do Papo de Cinema. O assunto hoje são os remakes por causa da estreia do filme Old Boy do Spike Lee. Eu sou Rodrigo de Oliveira, ao lado do Robledo Milani e Matheus Bonês. Muita gente, quando fica sabendo de remake, fica pensando: será que vale a pena ter um remake? Por que ter um remake? Qual a opinião de vocês sobre os remakes que chegam por aí? A gente sempre vê, esse ano teve Robocop, que teve bastante repercussão, agora o Old Boy. Eu acho que, por exemplo, no caso do Robocop, eu acho que é uma atualização, né? Eu acho que é necessário que o Robocop, o anterior, tratava de um futuro, talvez, né? Um futuro Problemático ali. Enfim. E eu acho que atualizando ele, tipo, o que realmente teve de tecnologia nova e tudo mais, dá uma nova visão. E também como está o mundo hoje em dia. Não está muito diferente daquele Robocop proposto naquela época, mas tem várias mudanças que eu acho que deu para adaptar e ficou legal. Mas eu acho que, mas daí tem outros filmes que não tem necessidade muito assim de tu ver um remake. Eu gosto muito do King Kong e do Peter Jackson, gosto. Só que, além de ser extenso pra caralho, tipo, ser um Senhor dos Anéis versão macaco, tipo, Sim. qual é a necessidade daquele filme, sabe? Eu não senti necessidade de um remake do King Kong, além de mostrar efeitos especiais novos. A história não é atualizada, porque ela se passa na mesma época, né, anterior, lá dos anos 30, enfim. E não tem uma atualização da história, tipo, só tem uma extensão da história, mais nada. É que existem, eu acho que os remakes podem ser qualificados em duas categorias, né? Podem ser divididos em duas categorias. Que são aqueles remakes que surgem por causa de uma necessidade específica dos Estados Unidos, que, como já se sabe muito bem, o público norte-americano não gosta de ler legendas. Então quando pega um filme que faz muito sucesso, um filme estrangeiro para eles, né? De outro país, faz muito sucesso, não adianta querer relançar aquele filme lá porque vai ter uma bilheteria pife, então eles refazem o filme, como aconteceu com Old Boy agora no caso, que é um filme da Coreia do Sul. Então assim, para relançar o filme nos Estados Unidos, o filme foi premiado em Cannes, eu acho, Old Boy, repercutiu o mundo inteiro. Daí chega nos Estados Unidos, sabe, não tem uma bilheteria de nada. Vamos refazer. Eu acho que isso, por mais... Esse Old Boy nós não vimos ainda, né? Nós assistimos a nova versão. E a primeira é diferente para o público brasileiro. Para o público brasileiro, em tese, né? Tá cada vez mais querendo derrubar isso, mas em tese, nós assistimos bem filmes com legenda. Então, assim, teve uma repercussão, principalmente do circuito alternativo, circuito de arte, muito boa. Sim, o Old Boy foi um filme que passou no cinema aqui e teve uma boa repercussão também. E tanto que ele faz parte daquela trilogia da Vingança, tipo, Que os outros foram lançados depois. porque o Lei de Vingança, que é o terceiro, tipo, foi lançado foi lançado na época normal, mas o Mr. Vingança, que é antes do que é o primeiro, o Old Boy é o do meio, né? Exatamente, foi lançado depois do Old Boy, sabe? Então, tipo, acho que tem uma repercussão bem boa mesmo, e é um filme que merece uma repercussão boa. Agora, O Segredo dos Seus Olhos, por exemplo, o filme ganhou o Oscar de filme estrangeiro, vai ser gravado em Hollywood, com o que tiver até o Age of War, com o Gwyneth Paltrow. É um remake. É um remake. Exato. Porque esse filme fala espanhol. Exatamente. Bom, Dona Flor e seus dois maridos foi gravado nos Estados Unidos. Que é o meu marido é um fantasma, uma coisa assim. Por aí, né? Com a Sally Field e o James Caan. Os Outros também, é um filme com a Nicole Kidman, que foi um remake também do filme espanhol. Espanhol. O próprio Vanilla Sky. Vanilla Sky é um remake também. Abre Los Ojos, né? E tem a Penélope Cruz também, né? Então assim, o Violência Gratuita, que o próprio Mark Haneke fez lá na Dinamarca e depois refez nos Estados Unidos. Esse foi gratuito que entra na lista. O Hitchcock lá, né? Antigamente fez o Homem que Sabia Demais na Inglaterra, nos anos 30, e depois nos anos 50 a gente refez o Homem que Sabia Demais. Mas falado em inglês, os dois falados em inglês, né? É, mas uma necessidade mercadológica daquela época, né? Que o filme inglês não era tão bem visto nos Estados Unidos quanto o... Exato, verdade, mas é interessante, o Violência Gratuita que o Robledo trouxe, né, do Michael Haneke, tem o lance do remake do Psicose do Gus Van Sant também, que é o mesmo estilo, que é pegar um filme... eu gosto muito daquele filme, mas eu vou refazer ele, vou fazer quadro a quadro. E a ideia do Gus Van Sant foi uma bizarrice, né? Porque o Gus Van Sant é um autor cinematográfico. É um diretor muito bom. Um diretor com bons filmes. Tá? Eu já li desastre. Eu já li muito artigo, porque uma época eu quase fiz um trabalho sobre os dois filmes juntos. Assim. Eu li muito artigo assim, tipo, defendendo, assim, tipo, que foi uma experiência dele, uma coisa, tipo, tentar uma nova linguagem em cima do Psicose, blá blá blá. Mas, tipo, na verdade, pra mim foi uma homenagem porca, ponto. Sabe? Uma homenagem não importa. Exatamente. Porque quem vai querer ver... Tipo, eu estou em casa, vou querer ver Psicose. Qual eu vou pegar? Vou pegar o do Gus Van Sant ou do Hitchcock? Poxa, não tem nem comparação, né? Tu vai pegar o do Hitchcock. Tem um filme com a Sandra Bullock, no início de carreira. Ela morre no começo do filme, chamado O Silêncio do Lago. Que é um remake de um europeu. Se tu assiste o europeu do Silêncio do Lago, é muito bom. Tu vai ver o da Sandra Bullock, nossa, é horrível. Então assim, tem esse caso que volto pro Old Boy, que é o que a gente está conversando agora,
que, como é um diretor bacana, Spike Lee, sabe, que já fez bons filmes, tem uma carreira consistente, a crítica não está muito boa, mas de qualquer forma, tu vai assistir esse filme com uma certa curiosidade, com respeito, porque tu quer ver como é que ele não é um cara que vai simplesmente refazer, ele vai ter um trabalho de querer reinterpretar aquela obra, aquele texto. Acho que isso é legal do remake, na verdade, não quando Né? ele só refaz, é quando Exato. ele reinterpreta, ele pega algumas temáticas. O Robocop do Zé Padilha é um bom exemplo disso. Ele pega o personagem, pega o nome de alguns personagens-chave, mas ele reconstrói totalmente a história, é um outro filme. Tu vai ver Robocop do Paul Verhoeven, é uma coisa, Robocop do Zé Padilha é outra. E outra coisa também, por estar fazendo um remake, o filme original ele não vai ser perdido, ele tá lá ainda. Então, tipo, tu não precisa ficar, ai meu Deus, chorando porque eu vou fazer o Robocop de novo, o que vai acontecer com o filme? O filme vai continuar lá, ele vai estar na tua videoteca, tu vai continuar curtindo, só que o novo Robocop é para outra plateia, uma plateia. Bom, é o diferente. caso, acho que o caso, talvez em termos de indústria, o caso mais bem sucedido é Os Infiltrados do Scorsese, que ganhou o Oscar de melhor filme e é um remake. Sabe? Um remake do Conflitos Internos lá do Japão, Hong Kong. Esse é um dos casos que eu vou te dizer que eu acho que, não sei se é melhor, mas é tão bom quanto, sabe, o filme. Os Infiltrados e o... Eu não cheguei a ver Conflitos Internos, mas Os Infiltrados é um filme do Scorsese. Tu vê, Sim, tu tem certeza que é um filme do Scorsese, mas não é original. Isso é curioso, porque o Scorsese é o autor, né? Por isso que eu digo que eu acho que é tão bom ou melhor. Mas ele consegue deixar a sua marca. Sabe? Ele consegue deixar a marca dele. Eu acho que isso... E aí que o remake se justifica. Vale a pena. Entendeu? É uma história bacana, já foi feito por um outro realizador, por um outro diretor, mas eu posso propor a minha visão e fazer de uma outra maneira. Que é diferente de um Psicose, que é uma experiência que obviamente não deu certo. Mas também temos remakes, como até o Matheus falou, tipo, vamos ver se é melhor ou não, Psicose, ou seja lá qual for o filme. Mas tem remakes que são melhores que os originais. Eu voto que 11 Homens do Segredo, o remake feito por Steven Soderbergh, sim. é muito superior ao filme do Rat Pack, lá com o Frank Sinatra. São filmes muito diferentes até, mas... Muito diferente. É que o humor daquela época também era uma coisa bem... mais ingênua, né? Mais ingênua. O timing é diferente, sabe? Um outro estilo até de atuação, tudo. E nesse é um filme assim que tu vê, até pela... Há uma química tão forte, claro, nos dois filmes há uma química forte entre os atores, mas ao mesmo tempo que aqueles lá eles queriam propor um estilo cool de ser, esse naturalmente eles já são, e tu percebe eles fazendo graça de si próprio. Isso eu acho mais bacana. Eu acho que o naquela época tipo, é muito os estrelões, né? Enfim, né? Quem era o elenco da época do Sim. Os Homens do Segredo. E tipo, eles não sabiam brincar com eles mesmos. Exato. E era uma coisa tipo, muito os galozinhos tipo, querendo bancar os chiques querendo bancar os bagaceiros e não conseguiam. Eu acho que só aquela cena, eu acho que nem é do 11, é do 12 Homens, do Brad Pitt e do George Clooney chorando vendo Oprah, sabe? Resume tudo, sabe? Mas por outro lado, há esses exemplos assim de tu querer reformular o filme por causa da época, como o King Kong. Vamos propor novos efeitos, vamos propor tudo, as condições tecnológicas hoje em dia são melhores, então a gente pode fazer algo melhor. E o que não é garantia. Eu gosto muito do King Kong, porque eu falei das duas versões, gosto até da nova versão e acho vale ter feito. Agora, o que é o Vingador do Futuro? Pra que refazer o filme e estragar aquele filme daquela maneira? Tu nem precisa dar conta que já se passaram mais de 20 anos entre um filme e outro, só que o do Schwarzenegger é anos-luz melhor que o do Colin Farrell, coitado. O caso do Vingador do Futuro é bem interessante porque o Paul Verhoeven é o autor, na verdade, né? E o novo diretor, né? O Len Wiseman, não é, né? Anjos da Noite, oi? Anjos da Noite, do Matar 4.0, ainda que o Paul Verhoeven pegue, claro, ideias do Philip K. Dick, é um filme de autor, é um filme dele, na verdade. Exatamente. Então, isso que é bacana de ver esses remakes quando é um autor. E de novo, voltando ao Old Boy, né? Como tu mesmo falasse antes, o Spike Lee é um diretor interessante, ainda que ele nos últimos tempos tenha dado alguns trabalhos não tão interessantes quanto no começo da carreira, mas é sempre alguém que a gente vê com certa curiosidade. Alguém que sabe levar a sério o trabalho, né? Não sabe que não vai ser uma porcaria total. Né? Nós não vimos ainda, mas o Papo de Cinema já tem a crítica do Old Boy, a do Tomás, e o Tomás também não curtiu muito o filme, né? Ficou assim meio em cima do muro ali, em cima do muro não, ele não curtiu muito o filme. Mas na hora de fazer uma crítica dos remakes, vocês sempre tentam olhar o original e pensar assim, vamos fazer uma comparação ou não? Tenta ver o filme pelo que ele é mesmo. Eu acho que se for ser um remake, eu já acabo... É diferente, por exemplo, de eu pensar de uma adaptação de um livro. Sim. Se eu vejo um filme, tipo, porque uma coisa, o livro é um produto midiático diferente de um filme. Aí tipo, tu consegue ver duas visões diferentes. Agora um remake, tipo, eu pergunto sempre qual é a necessidade dele. Se é a mercadológica de ser o fora da língua estrangeira e de uma língua estrangeira e não tem que ser adaptado para o americano, ou se é por atualização do assunto, tipo Robocop.
Ou então, tipo, você não tem necessidade nenhuma, tipo, que nem É só fazer bilheteria de novo. Que nem eu tipo digo assim, em Kong. tipo assim, melhor que seja os efeitos. porque não é exatamente um remake. Pra que fazer de novo o espetacular Homem-Aranha? Você já tem o Homem-Aranha 10 anos antes. É o reboot, né? Não É um reboot, exatamente. Pra que fazer? Sabe, você já tem o Homem-Aranha, é recente, já contou a origem. Pra que fazer um outro filme contando a origem? Tá, muda uma coisa que outra, mas qual é a necessidade? Por causa do público, às vezes, que o público pode ser meio refratário a, tipo, algum outro ator pegar o papel do Tobey Maguire. Então tu diz, não é essa franquia do Tobey Maguire. Porque ela tá lá, fechou, vamos fazer uma outra agora com outro ator. O Wolverine, o Hugh Jackman tá dizendo, né, que ele vai abandonar o Wolverine. E ele tá dizendo, olha, eu preferia que fizesse um reboot então, porque... E talvez os fãs vão ficar meio assim, poxa, quem é esse Wolverine? O Wolverine é o Hugh Jackman. Claro, então, óbvio. Tu entende quando surge um Batman, Cavaleiro das Trevas, né, o Batman Begins, que tem, daí a gente volta a essa questão, um autor por trás. A gente tem o Christopher Nolan com um conceito novo ali para aquele personagem. E muito fechado, fechadíssimo. Exatamente. Então tu entende, porque daí, bom, ótimo. Era tanta palhaçada lá com o Val Kilmer, George Clooney, o Schumacher, que tudo bem, chegou o momento de fazer uma coisa nova, séria, relevante. E daí sim, tipo, agora o Mark Webb não é isso, sabe? Então pra que esses novos Homem-Aranhas? De onde isso? Por que esse recomeço? Então, é mercadológico exatamente porque, afinal de contas, a Sony tem que fazer novos Homem-Aranha, senão volta pra Marvel e daí um abraço, né? Mas não é só a Marvel, né? Olha o Super-Homem, coitado, quando sofre cada 10 anos surge um novo Super-Homem, que também sempre meio cambaleando aí. Mas agora o último do Zack Snyder deu uma... até agora vai trazer o Batman junto também. Só que assim, o último foi... A gente pensa, mas o último foi melhor. O último faturou praticamente a metade do que o estúdio esperava. O estúdio estava garantando que o filme ia fazer mais de 1 bilhão e fechou nos 600 milhões. Mas isso aí também é garantando por bobagem, né? E a continuação, não vai ter continuação. Não é o Homem de Aço 2, a continuação é Batman vs Super-Homem. É o Batman ainda é o primeiro nome, não é nem Super-Homem vs Batman. Então assim, né? Cadê? Pra onde vamos? Esperamos que melhore e tal, mas volta essa questão. O Zack Snyder é um cineasta competente, não é um autor. Mas agora você estava falando tipo, da relevância também. Às vezes eu tenho alguns temas polêmicos, é legal também fazer remake, tipo Infâmia. Tipo, nos anos 60 ainda era, quer dizer, ainda hoje é muito polêmico qualquer tema relacionado à sexualidade. Mas quando foi refilmado nos anos 60 com a Audrey Hepburn e a Shirley MacLaine, tipo, duas mulheres tipo, bonitas, tipo, principalmente a Audrey, né, que era um ícone da moda e tudo mais, no papel de duas pessoas que poderiam ter um caso lésbico e tu tratar um tema desses de uma forma mais expansiva do que, acho que o original dos anos 30 ou 40, que não, nem citava basicamente no filme a relação pseudo-lésbica das duas, sabe? E ali então, aí poder encarar essa questão de frente, eu acho que aí tem uma relevância o remake, entendeu? Legal, um filme que realmente e que faz diferença, é um filme que acrescenta, né? Exatamente, quando foi dos anos 30, tipo, é um filme que fala sobre um boato qualquer, tu nem sabe direito o que é o boato, porque não queriam botar, que era o bairro das mulheres, né? Era muito chocante pra época. E nos anos 60 não, já tem essa história, tipo, essas mulheres podem ter um caso, ainda é chocante por preconceito e tudo mais da época, mas pelo menos propunha a discussão, né? Algo que não tinha no filme dos anos 30. Mas eu acho que esses dois motes aí de tu refazer por questões técnicas, o próprio Ben-Hur, que foi refeito lá nos anos 1959, né? Foi refeito por questões técnicas, sabe? E deu super certo. E a questão mercadológica... E vão fazer o Ben-Hur de novo, né? E vão fazer de novo. E por questões mercadológicas, como o Old Boy agora, que é adaptar para o público norte-americano, isso nunca vai deixar de ter. Isso nunca vai deixar de existir, sempre vai ter. Agora, a grande diferença de saber... eu acho que é muito importante a gente estar atento aos créditos, saber se tem talentos, pessoas relevantes, pessoas realmente que estão envolvidas e comprometidas em querer fazer algo, não só de novo, mas algo novo. Eu acho que esse é o grande fundamento. Papocinema.com.br, tu pode conferir então a crítica do remake do Old Boy, que está chegando agora aos cinemas. A crítica do primeiro também. Do primeiro também, está por ali no Papo de Cinema. E tu pode, claro, né, curtir o nosso vídeo aí no YouTube também, assinar o nosso canal. Por favor. Grande abraço a todos e até a próxima.